Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Dando continuidade à nossa saga de estudos sobre as 7 cartas de Apocalipse. E desta vez a gente entra na igreja de Sardes, conhecida por ser uma igreja morta. Todavia, o que é uma igreja morta? Porque igreja e morte são palavras antônimas, ou seja, elas são dois opostos. Como, por exemplo, a amarga doçura. Não existe uma coisa amarga e doce ao mesmo tempo. Pois bem, mas igreja morta, isso é uma das maiores contradições. Como pode haver uma igreja morta? Porque a igreja é sinônimo de vida. Mas uma igreja morta é como um cadáver que está em decomposição. E, infelizmente, nos nossos tempos, há muitas igrejas que se encontram nesse estado mórbido, por assim dizer. Talvez nós estejamos em uma igreja assim, onde o sermão junto com o louvor, ou até mesmo a comunhão, estão mortos. E o pior de tudo, talvez a minha vida e a sua vida espiritual esteja nesse exato ponto, esteja realmente morta. Porque houve um tempo onde eu e você talvez nos dedicássemos a louvar a Deus, a buscá-lo, a orá-lo, a jejuar. E hoje a gente já não faz mais nada disso, a gente já não sente mais prazer em fazer isso. E antes estudávamos a palavra de Deus e hoje sequer abrimos a nossa Bíblia. Pois bem, assim era a igreja de Sardes. Uma igreja que antes fazia algo, possuía uma grande reputação por ter uma vida espiritual muito ativa, e agora já não há uma vida, um dinamismo, simplesmente não há batimentos cardíacos nesta igreja. E assim como todas as outras igrejas, ela está inserida em um cenário. Vamos falar sobre a cidade de Sardes antes. Ela fora fundada em 700 anos antes de Cristo. E Sardes era uma das maiores e mais importantes cidades do Velho Mundo. Ela possuía uma riqueza lendária, era sinônimo de prosperidade no Império Grego. Sardes, então, ele era conhecida pela confecção de lãs. E isso, por consequência, fazia com que sua padroeira era uma deusa Artemis, ou seja, também havia um certo paganismo na igreja não, paganismo na cidade. E, no entanto, no primeiro século, Sardes ela já não era mais como um dia foi. E o pior de tudo isso é que a igreja ela acabou incorporando essa mentalidade da cidade, onde relembrava os passados e esquecia o presente. Eles eram realmente um povo mais orgulhoso, presunçoso e com uma síndrome de autossuficiente. Então a cidade, como a igreja, elas viviam apenas de glórias passadas, porque a igreja de Sardes também teve um passado coerente, teve um passado sólido, teve seus mistérios, teve a presença de Deus, teve louvores eloquentes, pregações exuberantes. Mas hoje, no contexto onde a carta se encontrava, eles já não mais viviam aquilo que um dia eles foram. Por isso são considerados como uma igreja morta. E tendo em vista o problema em que a igreja enfrentava, por viver de glórias passadas, Cristo ele vai se apresentar de uma forma adequada. Podemos ver ali o remetente. No primeiro versículo vemos: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos e 7 estrelas. 7, na numerologia bíblica, ela representa a perfeição e a plenitude. E os espíritos não significa que há 7 espíritos, mas que há apenas o Espírito de Deus, porque 7 é a representação da perfeição e da plenitude. Então, por fim, a gente conclui que o Espírito Santo, apenas ele, pode reaviver uma igreja. Mas ali também cita 7 estrelas. E as estrelas são representadas por pastores ou líderes espirituais, de acordo com o que está escrito em Apocalipse 1:20.
Mas por que 7 espíritos ou por que 7 estrelas? Sabemos que para reaviver a igreja é apenas necessária a presença do Espírito Santo. Mas já sabemos que as estrelas, elas são aqueles que Deus levantou para governar a igreja, para liderar, ou seja, são seus servos que lideram a igreja, são pastores, são apóstolos e por aí vai. E ambos os elementos são necessários para o reavivamento da igreja. Um exemplo disso é que Jonas, por exemplo, ele é a chave para o reavivamento de Nínive. Ou seja, através de Jonas, por Jonas ter chegado lá, por ter pregado a palavra de arrependimento, o Espírito Santo vem e age. Portanto, muitas pessoas na igreja, elas são como essas estrelas. Elas vão servir para que o Senhor consiga reavivar a igreja, ou seja, Deus vai usá-los realmente como vasos da maneira que Ele quer para para o reavivamento de uma determinada igreja, de uma determinada cidade, de uma determinada nação, ou até mesmo um continente, ou quem sabe o mundo todo. Então esse é o significado, de certa forma, dessas 7 estrelas e desses 7 Espíritos de Deus. E tendo em vista que Jesus ele se apresentou ali como 7 Espíritos, ou seja, como Espírito Santo, e também que ele porta os seus servos, que são as estrelas, são 7 estrelas representadas, e nós vemos que os 2 elementos são necessários para o reavivamento de uma igreja. A gente vai falar sobre a falha de Sardes, ou seja, por que eles se tornaram uma igreja morta, como é uma igreja morta, o que uma igreja morta faz. Então, antes disso, nós percebemos que todas as 4 igrejas vistas até aqui, isso você pode ver na playlist do canal, onde tem as outras cartas, as outras igrejas, e você vai perceber que ele vai se dirigir com um elogio a cada uma delas. No entanto, para Sardes, ele vai apenas se dirigir com uma palavra de crítica. Percebemos isso no primeiro versículo. Ele fez isso por estar indignado com a igreja morta. Porque uma igreja nesse estado mórbido, ele coloca mais obstáculos à causa de Cristo do que se nós pegarmos todas as perseguições e somá-las. Realmente, a igreja morta ela vai causar muito mais obstáculo do que essas perseguições. Pois bem, a igreja de Sardes ela parecia ser ativa, ela tinha características de um ministério dinâmico, mas o seu interior estava morto. Porque a frivolidade, ou seja, a frieza e a formalidade, elas se instalaram no meio dessa igreja. Dito isso, qual é a aparência de uma igreja morta? Primeiro, há um pregador morto, a sua palavra ela pode até ser bonita, bem embasada, no entanto, não há eloquência. Você não vê o amor você não vê ele com amor falando de Jesus. E outro problema, o segundo ponto, é a adoração, ela está morta. É como um museu. É como um museu de cera, apenas uma vida ali que não existe. Apenas a bocejos, a sonolência. Não há ânimo, não há alegria, não há celebração, não há nada disso. Terceiro ponto, não há ministério. Não há evangelismo, não há construção de igreja, não há nada. Há apenas teias de aranha, por assim dizer. Quarta característica é que não possui esperança, porque tudo o que fazem é repensar, é lembrar do passado, é reviver aquilo que já aconteceu, e esquecem que Deus é um Deus que não muda, é um Deus de renovo, e que Ele já fez algo no passado, Ele pode fazer de novo. Então lembre-se que a igreja ela é um órgão espiritual, e não uma organização sem vida. A noiva de Cristo ela não pode estar morta. Porque não tem sentido. A igreja, a noiva de Cristo ela tem que estar viva. E o Espírito Santo ele é capaz de reviver esta igreja. E na nossa vida, a nossa vida está como a igreja de Sardes? Lemos a Bíblia com frequência, jejuamos toda semana. Tudo o que fazemos, nós realmente fazemos por amor a Deus? Ou estamos tão mortos espiritualmente que há necessidade do Espírito Santo nos reviver? Porque talvez no passado Jesus
Deus ele tenha feito algo na nossa vida e que hoje a gente apenas lembre daquela promessa, mas esquece que ele pode fazer muito mais do que ele já fez hoje. E a gente realmente esquece disso. Isso é uma característica de uma igreja morta. É esquecer, é ficar relembrando o passado e esquecer que Deus é um Deus vivo, é um Deus que não muda, é um Deus eterno. E tendo apresentado todo esse problema, com a gente esquecendo que Deus é um Deus eterno, Jesus ele vai dar uma solução. A gente vai ver o versículo 2 e 3. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Então a primeira coisa que se deve fazer é acordar. Porque quando a gente está sonolento, a gente está meio mórbido, a gente precisa de um tapa na cara, de um banho de água fria. A gente precisa daquele alarme divino. A gente precisa que Jesus pegue e realmente nos pegue pelo ombro e sacode a gente, para que a gente realmente se coloque de pé e ficamos acordados. Então o primeiro passo é realmente acordar, e acordar antes que seja tarde. O segundo ponto é tomar a dianteira. Então acordar não é o suficiente, você tem que você tem que sair da sua cama, você tem que se levantar e sair. Porque não adianta você acordar, porque se você acordar e continuar na cama, você vai tornar a dormir. Então da mesma maneira que você acordou, opa, tomei estalo, agora minha vida espiritual tem que mudar. Então você tem que tomar a dianteira, então você tem que voltar a sua atenção para a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que louvar, você tem que exercer comunhão, você tem que jejuar, ou seja, você tem que realmente ir atrás, você realmente fazer as coisas. Outro ponto que é interessante é olhar para trás, mas lembre-se, não é viver do passado. É você olhar para trás e viver tudo aquilo, lembrar daquilo que foi profetizado na nossa vida, ou melhor, é lembrar da forma como fomos salvos, lembrar de como a graça nos redimiu, como a graça de Deus nos alcançou. Então por isso é olhar para trás, é lembrar aquilo que Jesus já fez por nós. O segundo ponto é parar, ou seja, tomar uma decisão. O arrependimento requer que paramos com as práticas do passado, ou seja, paramos com as práticas pecaminosas. E vem então o quinto ponto, que é abandonar os impulsos. Porque não adianta apenas se arrepender, você tem que mudar a mentalidade. Você tem que parar de ter aquele impulso de ser atraído pelas coisas do mundo. E por fim, tem que se manter vigilantes. Se não há o arrependimento, Jesus ele já orienta que vai vir como ladrão. Isso não se refere à sua segunda volta, mas uma vinda súbita para julgar a igreja. E por isso é necessário ficar alerta, porque ele vai furtar algo que é valioso para a igreja. Portanto, estejais sempre vigilantes, sempre atento, porque não sabemos a hora que o noivo vem. Ele pode vir a qualquer momento, inclusive no meio deste vídeo. E dito tudo isso, apresentado a solução pelo qual Jesus ele nos mostra, para deixarmos de ser uma igreja morta, nós temos aquilo que tem em todas as outras cartas, e basicamente a promessa. Pois bem, Jesus ele por fim vai elogiar a igreja, porque há um rebanho fiel ali, há um rebanho que se absteve das impurezas e não criou um compromisso com Deus, mantiveram-se fiéis a Deus. E essas pessoas e os demais que vencerem a morte espiritual, Jesus então ele vai ter 3 promessas. A primeira são vestes brancas. O que representa? Bem, representa a pureza, representa que seremos purificados e aperfeiçoados através do sangue do Cordeiro. Também nos dá uma segurança eterna. Antigamente os reis eles tinham o nome de seus súditos em um livro, em um caderno. E a segurança eterna nada mais é que o nosso nome ele estará para sempre no livro da vida, ou seja, no livro pertencente ao rei, que rei? A Deus, ao rei Jesus. Por fim, a confissão divina. Jesus, como nosso advogado, ele promete confessar nosso nome diante de Deus, diante de todos. E também ele irá reivindicar a salvação para aqueles que foram redimidos, para aqueles que são redimidos de Deus. Então essa é a confissão eterna. São essas 3 promessas que ele vai nos dar. Tanto que vimos ali ele falar que eu declararei abertamente
na presença do meu Pai e dos anjos, que elas pertencem a mim. Ou seja, ele vai olhar, vai dizer o meu nome, vai dizer o seu nome, o nome de nossos amigos, o nome de nossos familiares, e vai dizer: essas pessoas me pertencem. Portanto, todo aquele que realmente deixar de estar naquela posição de morte, porque se você está na posição de morte espiritual, seu nome vai ser riscado no livro da vida, porque você será julgado no inferno. Porque realmente os nomes que estão no livro da vida são os nomes que entrarão no reino de Deus, ou são os nomes que pertencem ao rei. E por fim temos novamente o alerta, o bom e velho alerta. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. E, novamente a gente tem essa boa e velha mensagem que se repete vídeo após vídeo. E o Espírito Santo, ele tem falado às igrejas. Detalhe, note que as igrejas é no plural, ou seja, era para toda e qualquer igreja, independente do tempo. Pode ser no dia de hoje, no dia de amanhã, no passado, não importa. Ele fala para as igrejas, independente do local, independente da denominação, do continente, do país, não importa. Ele fala para todas as igrejas. E no caso de Sardes, que é a igreja pela qual a carta foi destinada, o Espírito Santo está dizendo para que acordem, para que se coloquem de pé, saiam da cama, para que eles realmente possam voltar a ter uma vida espiritual ativa, para que eles possam voltar a Cristo, para que eles possam ficar vigilantes quanto à sua volta. Ele vai orientar, lembrar de como a graça de Deus nos alcançou e nos redimiu. Pois bem, se você assistiu até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha. Estaremos chegando breve ao fim desta saga. Falta apenas mais 2 igrejas. E que a paz de Deus esteja com todos. Amém.